Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a logoterapia e a análise existencial. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a assistente social especializada em saúde emocional, Gleice Santana, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Gleice, seja muito bem-vinda ao programa Diálogos, uma alegria imensa recebê-la. Obrigado pela presença. Imagina, eu é quem agradeço, a honra, muito grande de estar aqui nos Diálogos hoje para falarmos sobre um assunto tão sensível para o meu coração, que é a logoterapia. E tão atual, né? Tão atual. Importantíssimo. Com certeza. Bom, para a gente começar falando então sobre logoterapia, Gleice, eu vou pedir então para que você faça uma explicação sobre o conceito da logoterapia, e a sua abordagem psicológica deste grande conceito, que foi proposto pelo neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl. Viktor Emil Frankl, um médico maravilhoso, que sobreviveu a 4 campos de concentração nazista, bem básico, bem assim, sobrevivente em todos os sentidos, de fato. A logoterapia, ela vem de um tripé, ela é a terceira escola vienense, da teoria psicológica de Viena. A primeira de Freud, a segunda de Adler e a terceira vem a logo. Então, Freud, vem aí com aquela característica de que o prazer é o fundamento, para se alcançar um sentido. Adler vem com a segunda escola vienense e traz de que o poder, então, tem essa linha de fazer sentido para que a vida aconteça. E aí vem o Viktor e ressignifica a terceira linha psicológica, dizendo que, na verdade, é o sentido da vida que caminha e transita para que o ser humano possa, de fato, encontrar o seu propósito existencial. A logo, ela vem de encontro com a necessidade, a intimidade, a logo de logoterapia, com essa necessidade, de fato, em mostrar para o ser humano de que não existe uma outra alternativa para se alcançar algo se ele não tiver a busca pelo sentido. Então, mesmo inconsciente, o ser humano busca por esse sentido. E é aí que a logoterapia vem desbravar esse conceito, mostrando formas de que, quando as coisas não podem ser mudadas, eu posso encontrar um sentido nelas mesmo assim. Mesmo apesar da dor, mesmo apesar da tristeza, caminhar nesse sentido de que o sentido da vida, o ser humano, ele é único. Então, ele pode sim encontrar um sentido. Que interessante. Eu queria aproveitar nessa linha, aprofundando um pouquinho no Viktor Frankl. A gente observa, lendo o livro, inclusive, que ele formata esse conceito a partir de dificuldades extremas, Sim. E aí você percebe que ele consegue ressignificar a partir de um cenário muito desfavorável, Exato. E eu não sei, eu gostaria que você falasse, mas eu imagino que essa deve ser a grande contribuição e a chave da logoterapia. Sim. Viktor, ele começou a buscar, pela logo, a fazer os primeiros estudos, ainda antes de ser encaminhado para o campo de concentração, quando ele foi, inclusive, com a família toda, para os campos, e sofreu todos os tipos de tortura. Mas ele começou antes. Então, quando a gente fala aí desse início da primeira escola, da segunda, que Freud, Adler e por último ele já começa com um diferencial. Eu alcancei, eu entendo, eu subi nas costas, nos ombros de gigantes para enxergar além. Então, ele transcende ao sofrimento. Então, ele passa por situações extremas de fome, de tifo,
de todas as torturas possíveis e inimagináveis que um ser humano poderia passar. Sede, a gente está falando de Europa, a gente está falando de frio, onde ele tinha que fazer trabalhos, né, para os capos, né, que eram na época ali judeus também, que eles se aproximavam ali dos nazistas, né, mas eles tinham privilégios, então eles acabavam torturando também esses prisioneiros. E mesmo assim ele identificava no dia a dia, ele encontrava instrumentos para não olhar para aquilo como uma forma de desistir da vida, né? Então ele tinha percepção, inclusive quando os companheiros ali que estavam presos, onde dormiam ali cerca de 20, num único espaço, sem roupa, passando frio, passando fome, febre, doente, a gente está falando de um médico, né, preso nessas condições, e ainda assim ele lembrar, eu preciso estar vivo hoje. Então ele encontrava instrumentos e meios para se manter vivo. Pelo humor, né? Ainda assim, com todo aquele sofrimento, ele encontrava meios de mostrar o bom humor, de sorrir, de agradecer os momentos em que ele estava conseguindo ter consciência daquilo que ele estava vivenciando. Inclusive um ponto, Junque, que não sei se você se recorda da leitura do livro, quando um companheiro ali, prisioneiro, ele percebe que esse companheiro prisioneiro ali, ele sente dormindo, ele está tendo pesadelo. E na ânsia, né, de tentar evitar o sofrimento daquela pessoa que ele vê que no pesadelo está sofrendo muito, quando ele já ia despertar esse amigo, ele desiste, porque ele pensa assim, talvez agora não seja o momento de despertá-lo, porque esse pesadelo não é nem um quarto daquilo que é o sofrimento do hoje, do agora, dessa concretude, né? De estar ali preso, sem perspectivas de liberdade dentro de um campo de concentração que poderiam ser morto amanhã, né? Então ele tinha o humor, ele tinha a intuição, ele tinha uma consciência expandida, né? Uma forma de olhar para o sofrimento de modo a ressignificar e a transformar aquilo em força, em triunfo, né? Isso não é fácil, mas é um exercício diário que ele fez no período em que ele ficou preso. Com certeza. Grace, tem uma questão que eu acho que é interessante que a gente possa conversar aqui, que exatamente segue nessa linha que você está falando. Eu queria que você estabelecesse uma relação entre o sentido da vida, enfim, e a questão das juventudes propriamente dita. A gente percebe que às vezes existem muita vida para ser vivida na juventude, mas às vezes se perde um pouco desses referenciais e um jovem acaba vivendo momentos de muita tristeza por N situações, talvez até por não ter conseguido aprender dominar esse ressignificar das coisas. E eu queria que você fizesse uma análise aqui, uma fala no sentido de contribuir para essas questões, né? No sentido de o Victor Frankl, a partir da sua logoterapia, ele pode contribuir com N possibilidades para que esse ressignificado da existência e dos desafios possa ser feito com uma certa facilidade, né? Com mais facilidade do que propriamente em relação às grandes dificuldades que a gente enfrenta naturalmente na vida. Sim. É muito triste ver hoje, né, o quanto a juventude está vivendo uma vida apressada demais, né? Então, se pararmos para avaliar, todos nós, por vezes, né, desejamos aí resolver temáticas de enfrentamento do dia a dia de forma breve, né, e se esquece de olhar para os detalhes diários. E aí a gente vive essa vida apressada. E quando a gente vive uma vida apressada, é onde a gente se perde do nosso ponto de partida. E infelizmente os jovens hoje,
eles estão nesse movimento de busca incessante, hedonista, né? Essa coisa de prazer, essa coisa de aquilo que me traz somente sensações boas. E aí a frustração de enfrentar a dor ou o medo de enfrentar a dor é onde, ou nem mesmo ser frustrado, né? Quando hoje os jovens, eles exigem de si uma forma de perfeição, de que eu tenho que ser a melhor pessoa na rede social, eu tenho que ter o maior número de likes, os meus reels têm que ter o maior número de visualizações, e aí a gente se perde daquilo que é essencial. O Victor, ele transita dentro da logoterapia, e aí, para que seja possível realizar o sentido, existe um tripé muito importante, que eu acho que deveria ser trabalhado com a juventude de uma forma a semear, desde a base, aí a gente, né, alcançar aí bons resultados, que é o tripé da logoterapia. Vontade de sentido, liberdade da vontade e sentido da vida. Esse é o tripé da logo. Vontade de sentido. Não existe um ser humano que não deseje encontrar o sentido da vida. Cada ser é único, singular, é um universo. Então, ele busca um propósito, ele busca um anseio de sentido, mesmo que ele ainda não descubra. E aí, quando a gente chega na liberdade da vontade, a gente se diferencia do animal, né? Porque nós somos seres humanos pensantes. Então, se nós temos vontade, nós também temos responsabilidade. Nós também temos liberdade. Então, a liberdade só funciona a partir do momento que eu tenho responsabilidade para exercê-la. E eu tenho responsabilidade para exercê-la a partir do momento em que eu faço e cumpro com o meu dever, para além do meu querer. Então, quando eu cumpro com o meu dever, encontrando o sentido, apesar de eu não cumpro com o meu dever, apesar de não querer fazê-lo, mas eu encontro sentido nesse meu dever, então eu consigo alcançar o sentido da vida. Então, a gente precisa passar pelos valores vivenciais, né? Que é aquilo que a gente... é o dia a dia, né? É aquilo de realmente ter dentro do nosso âmago, né? Aquilo que nos desperta. Valores criativos, né? A gente precisa, não podemos esquecer dos valores nunca, né? E a logoterapia transita por isso também, quando trabalham os valores criativos. Podemos encontrar sentido a partir do momento em que esse ser único se doa a algo ou alguém. O que nós, enquanto seres humanos, vamos doar ao mundo com a nossa existência? Né? Então, fazê-los pensar dessa forma. E os atitudinais, né? Valores atitudinais. Então, ok, o que eu faço com o agora? O que eu estou fazendo hoje? Né? Sartre, né? Acho que você conhece muito melhor do que eu, ele trazia uma reflexão que dizia assim: na verdade, não importa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você, né? Então, a logo, ela transita de uma forma fenomenológica realmente, de nos fazermos refletir, colocarmos em prática isso. Então, os jovens precisam pausar, parar, né? Nós precisamos trabalhar eles com projetos de vida realmente com valores, que façam eles transitarem pelos valores. São os valores que estão se perdendo, Jung. Muito interessante, hein? Nós estamos conversando aqui
com a Gleice Santana sobre a logoterapia e a análise existencial. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, a gente volta na sequência, um minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a logoterapia e a análise existencial. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a assistente social especialista em saúde emocional, Gleice Santana. Ô Gleice, eu queria que você fizesse uma relação aqui, que é uma leitura muito minha, mas eu imagino que de alguma forma também ela pode contribuir com o nosso público, que é relacionar a questão da espiritualidade, e aí eu faço um parênteses, não a religiosidade, e a saúde emocional, como elas podem contribuir-se mutuamente. Junque, importantíssima essa questão para abordarmos aqui, porque às vezes as pessoas têm aí concepções e perspectivas errôneas em torno da logoterapia, entendendo que a logo ela é religião, e não é. Né? A logoterapia ela transcende a religião, porque todos nós temos, enquanto seres humanos, a nossa dimensão noética. Nós não somos só psique, né? Nós não somos só corpo. Então, o nosso movimento ele é orgânico, psicológico e noético. Gleice, o que é isso? Noético, nous, né? Vem de alma. Então, nós transcendemos a questão da religiosidade, porque a partir do momento em que nós encontramos o sentido, é porque nós estamos desenvolvendo ou buscando algo para além de si. A partir do momento que eu busco algo para além de mim mesmo e vou ao encontro do outro, vou ao encontro da dor da outra pessoa, ou de qualquer circunstância, ou de qualquer cenário, eu saio daquele movimento, né, egoísta. Então, o ser humano, ele tende a crescer com movimentos assim. Se eu não me conheço, eu não posso ir ao encontro do outro. Eu preciso compreender a minha forma de ser, né? Então, a partir do momento em que a psique, ela adoece, o corpo adoece, o nous não, a nossa dimensão noética não. Por isso que ela é ainda maior, e quando ela é cultivada, semeada, quando a gente traz o belo, os detalhes, a gente está se alimentando do que no dia a dia? Que tipo de música estamos ouvindo? Que tipo de filme estamos assistindo? Que tipo de livros estamos lendo? O que a gente escolhe, né?
se alimentar e ingerir no dia a dia. Também é uma forma de alimentar a nossa dimensão noética. Então, essa espiritualidade, ela se expande para além e é onde isso nos ajuda nesse processo de encontrar o sentido naquilo que a gente tende a ofertar, né? Tende a, de fato, se consagrar ali, né? Dentro daquilo que é seu. Entendi. Nessa linha, eu queria que você falasse sobre a questão do sentido da vida e o outro, né? É também uma percepção muito minha que eu não consigo ver o sentido da vida se não for seguindo na direção do outro, né? Inclusive tem uma fala de Jesus que tem muito essa relação, né? Ele diz que é muito melhor dar do que receber, né? Ou seja, seguir na direção desse outro. Mas, pensando nessa questão e também colocando a logoterapia enquanto uma discussão nossa aqui, como é que você avalia esta relação? Eu acho que não existe, Junque, uma forma de nós nos relacionarmos e nos compreendermos enquanto pessoas se a gente não for ao encontro do outro. Logoterapia, análise existencial, o que estamos tendo aqui hoje é um encontro existencial. Sim. É único. Esse momento não vamos ter novamente igual a esse. Dessa forma, não. O que nós estamos tendo hoje com o público é um encontro existencial, porque a gente está tendo uma troca de um momento singular com pessoas singulares e a percepção desse momento, da gente pausar, né? Da gente realmente assim olhar para aquilo que o outro tem. Olhe nos olhos da outra pessoa. A gente precisa aprender a despertar os nossos sentidos, ouvir para além do audível, né? Enxergar para além do visível. Então, a logoterapia, ela traz princípios que nos ajuda a despertar a nossa sensibilidade para circunstâncias e situações que muitas vezes passamos de forma apressada, né? Então, como que a gente vai enxergar o outro? Eu só sou capaz de receber do outro a partir do momento que eu também vou falar de mim, né? Então, tem um livro que, se eu não me engano, o título dele é Por que Tenho Medo de Dizer Quem Sou? E aí tem uma fala que pontua assim: eu tenho medo de dizer quem sou porque eu não sei se você vai gostar de ouvir o que eu tenho para dizer, porque isso é tudo que eu tenho. Então, esse tudo que nós temos, o outro precisa receber como sagrado, não importa quem seja a pessoa, né? Então, a logoterapia, ela traz essa relação de uma forma muito profunda, né? Para mim é muito difícil, né, mensurar em poucas palavras a profundidade da logo, porque é algo assim que a gente precisa sentir. Então eu gostaria muito que as pessoas sentissem isso, né? Essa potência de enxergar o outro para além do visível. Eu acho muito interessante isso, inclusive que gostaria muito que você fizesse uma relação aqui sobre a questão do material, né? Em que concepção o material está na vida do sujeito, né? Porque às vezes a gente observa que algumas pessoas colocam no material o sentido e a razão de ser. Sim. Quando na verdade não é, pelo menos na minha percepção não. Não é porque isso tem prazo de validade, né? O hedonismo, novamente, é essa busca incessante pelo prazer momentâneo, né? E nós, enquanto seres humanos, precisamos nos despertar para além disso, para a logo, né? E o Victor fala sobre esse autodistanciamento, né? Sobre essa coisa da autotranscendência, da gente sair, né, do nosso movimento e compreender que as coisas simples, os detalhes da vida, é que podem trazer grandes impactos, né, na nossa travessia diária, né? Então, o material, ele passa, ele fica.
aquilo que é a nossa dimensão noética, aquilo que podemos ser para nós e para o outro, é algo que pode ser embrionário todos os dias, né? Nós somos seres humanos que podemos tecer recomeços todo dia, depende das nossas escolhas. Com certeza, eu imagino que, vou resumir a sua fala, é numa questão que eu particularmente acredito muito, não é onde se está, mas o com quem se está, né? Exato. E aí é que eu entendo o encontro, o sentido da vida. O encontro existencial. Sim. Vou pedir para você fazer um comentário em cima de uma fala do Viktor Frankl, deste livro que está aí contigo, e que eu particularmente acho uma das mais belas e mais efetivas, né? Ele diz assim, ó, abre aspas, tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, ou seja, a de escolher nessa atitude, diante de qualquer circunstância, de escolher o nosso próprio caminho. Fecha aspas. Comente isso, Gleice. Novamente, a liberdade com responsabilidade, né? Então, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto a sua forma de escolher, né? A sua forma de como enfrentar. Pode ser a pior dor, mas se eu sou uma pessoa realmente livre, a pessoa realmente livre é aquela que sabe tomar decisões. Então, aprendi a tomar decisões de um dia para o outro? Não. Mas eu transitei pela dor. Quando não pode ser mudada a situação, eu mudo a minha forma de olhar para ela. Eu estou disposta a mudar a minha forma de enxergar as coisas, a mudar a minha forma de olhar para a dor e para o sofrimento. A partir do momento em que a gente muda a nossa forma de enxergar as circunstâncias, Junque, tudo ao nosso redor se transforma. E aí sim nós temos o poder de transformar a dor em triunfo, desde que eu não seja prisioneiro das circunstâncias, desde que eu seja aberto e livre a ter a necessidade de cumprir com o meu dever de forma responsável para alcançar essa liberdade de ser realmente alguém que consiga transformar a dor em triunfo. Por isso o autoconhecimento, esse exercício diário é tão importante, né? É diário, e isso não é algo que a gente conquista de um dia para o outro, né? O autoconhecimento é algo que deve ser costurado diariamente. E no exercício do silêncio, né? Exato. A solitude, ela é extremamente importante. As pessoas hoje têm dificuldade de estarem sozinhas, né? Elas têm dificuldade de se olharem, de estarem num ambiente sem celular, né? Sem qualquer acompanhamento tecnológico. Quem hoje consegue parar, sentar, olhar uma paisagem sem registrar foto, né? A gente precisa aprender a registrar memórias, né, afetivas e memórias cognitivas a partir dessa máquina que a gente é. A gente tem algo muito potente aqui dentro, né? E a gente precisa humanizar essa máquina. Essa máquina está se tornando desumana. Essa máquina está se tornando descartável. Porque onde estão os valores? Ô Gleice, é muito interessante essa nossa fala. Eu queria te agradecer muito pela partilha, pela amizade, pela confiança, pela parceria de anos, e gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais e mais uma vez a minha gratidão. Muito agradecido pela partilha. Eu que agradeço por esse momento, Junque, de falar sobre a logoterapia, de falar sobre o Viktor, de estar aqui, né, nesse diálogo com você tão importante, com um público que escolhe, né, estar compartilhando de conteúdos tão importantes.
tem uma outra frase do Victor que me define muito. Encontrei o sentido da minha vida ajudando outras pessoas a encontrarem o sentido das suas. Então eu concluo a minha participação aqui, a nossa conversa, com o desejo, né, a alma desejante realmente de alguma forma ter conseguido fazer com que minha alma dialogasse com o público de uma forma sensível e com sentido. Que legal. Obrigado, viu, Gleice? Imagina. De verdade, do fundo do coração. Obrigada a você. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre a logoterapia e a análise existencial. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a assistente social especializada em saúde emocional, Gleice Santana. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.